Do verso 1 até o verso 7. Amém? Todos encontraram? Diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Só até aí, pode se assentar. Nós estamos na série de mensagens A Igreja que Deus Deseja, e somos impulsionados a essa mensagem através do texto que nós vemos das cartas que Jesus endereça através de João para as 7 igrejas que estão descritas aqui no Apocalipse, e que não eram igrejas figurativas, eram igrejas que realmente existiam. Jesus, quando se revelou para João na ilha de Patmos, ele tinha uma intenção de tratar e cuidar dessas igrejas. E para pessoas imediatistas como nós, e talvez como os próprios discípulos, apóstolos, que esperavam uma volta imediata de Jesus ainda para aquele tempo, talvez pareça que é uma mensagem que ficou parada no tempo, escrita para a igreja. Hoje nós lemos o texto de Éfeso. Parece que é uma carta que está escrita para uma igreja muito distante, mas na verdade ela é totalmente aplicável para nós como igreja hoje. Quando nós nos debruçamos sobre esse texto, nós percebemos que Jesus está cuidando não só das igrejas da Ásia, mas também está cuidando das igrejas que ainda estariam por vir. Isso significa eu e você. Jesus está preocupado comigo e com você. Amém? Nossa, que tristeza. Jesus está preocupado comigo e com você. Amém? Glória a Deus. E nós estamos no texto de Apocalipse, e quando nós vamos falar sobre Apocalipse, existe um certo burburinho que acontece no coração das pessoas, com um medo. Medo porque é um texto de revelação, medo porque talvez seja um texto que é difícil de se interpretar, medo talvez do que está por vir no futuro. Quando nós vamos ler o texto mais para frente, nós vemos que João viu
cavaleiros, e que um trazia um juiz, outro trazia isso, outro trazia aquilo, a gente começa a olhar para esse texto e com uma imaturidade talvez ter medo. Mas o fato é que o texto de Apocalipse é tão boa notícia para mim e para você quanto são os evangelhos. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, se você não é crente, se você não está bem com Jesus, talvez isso te preocupe. Mas para os crentes que estão com sua vida debruçada aos pés de Jesus, é apenas um pequeno trailer que João deixou descrito de um filme que eu e você vamos estrear, e cujo principal ator e escritor é o próprio Jesus. Nós estamos lendo neste texto apenas orientações de Jesus à igreja, nós estamos lendo orientações de Deus para a igreja, estamos lendo direções, visões, profecias de Deus para a igreja. No final do texto de Apocalipse, no final do que está descrito neste texto fomos salvos completamente. Então, se você durante essa série de mensagens estiver preocupado com o mundo por vir, eu tenho uma boa notícia para você: você não precisa ter medo, porque Cristo alcançou a salvação para mim e por você na cruz do Calvário. Nós podemos nos debruçar sobre o texto de Apocalipse agora com empolgação, sabendo que esse texto está dizendo o que Deus espera de nós como igreja nos dias difíceis, nos últimos dias, e o que Deus tem preparado para nós. Então, na série A Igreja que Deus Deseja, nós estamos buscando isso, entender com as cartas que Jesus enviou através de João para as igrejas, as suas qualidades, as suas limitações, os seus defeitos, aquilo que Jesus admirava e tinha grande expectativa com relação àqueles irmãos, e aquilo que Jesus reprovava. Por quê? Porque nós não temos a expectativa de sermos perfeitos o tempo todo. Então, do mesmo jeito que a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia tinha seus problemas, nós também temos os nossos. E parece que às vezes nós juntamos todos os problemas de todas as igrejas numa só. Então nós vamos cuidar do nosso coração, buscando entender qual é a igreja que Deus deseja. Não a igreja que pessoas, homens idealizam na sua mente, mas a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Amém? Nós estamos lendo o texto de Apocalipse, e eu quero, assim como o pastor Renan fez no domingo, mas de uma maneira um pouco mais resumida, dar um contexto do que está acontecendo. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar um capítulo antes de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, João está dizendo: quando o vi, quem ele viu? Jesus. Caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aqui eu quero fazer um parênteses. Jesus está dizendo para João: as 7 estrelas que você viu na visão que eu te dei são os anjos da igreja. E nós precisamos ter um certo cuidado com isso. Quando ler o texto de Apocalipse, está cheio de figuras de linguagem e uma série de comparações, e às vezes as pessoas trazem isso para uma realidade física, o que Jesus estava querendo trazer como uma mensagem que tinha um significado. Na tradução, nós temos anjos das igrejas, e anjo significa mensageiro. Então, quando nós estamos vendo Jesus endereçar cartas aos líderes da igreja, não significa que o pastor da igreja é um anjo. Até porque eu nunca vi o pastor Renan de asas voando por aí. Nunca vi.
Tudo bem que a pastora Maiane tenta ser cupido, casar alguns irmãos, mas não, pastor não é anjo. Então Jesus está endereçando esta carta através de João para as igrejas. E o que Jesus está falando é que essas estrelas que você está vendo na minha mão são os líderes com os quais eu quero falar, com os quais eu quero dirigir a minha mensagem, para que eles dirijam essa mensagem às 7 igrejas. Então Jesus está direcionando uma mensagem, e o que nós lemos aqui agora é a mensagem para a igreja de Éfeso. Nós já temos conhecimento, Paulo, quando chegou à igreja de Éfeso, para ali construir uma congregação, para ali aglutinar os irmãos e ensinar o evangelho, ensinar a palavra, deixar alguns princípios, ele deixou sua carta para a igreja de Efésios. E o que nós sabemos dessa igreja é que eles estavam num contexto muito difícil para ser um cristão. A igreja de Efésios, ela estava numa cidade onde ficava uma grande estátua de uma deusa chamada Ártemis. É uma das maravilhas do mundo antigo. Então a cidade de Éfeso era um importante entreposto comercial, mas principalmente de religiosidade, de pensamento, de filosofia daquele tempo. Quem aí essa semana comeu um hambúrguer, um cheeseburger? Os irmãos estão fitness, não, tem alguns irmãos que comeram. Quem aí assistiu essa semana uma série na Netflix? Isso já tem mãos mais levantadas. Nós assistimos, e hoje nós temos a influência nossa aqui no Ocidente dos americanos. Nós comemos hambúrgueres e batatas fritas graças a eles, e agora que o Papa é americano, talvez canonizem os hambúrgueres. Mas nós temos influência de um povo que tem uma importância econômica e uma importância de ideias, de pensamento. A nossa ciência está muito baseada nas bases que eles trazem da modernidade, a nossa tecnologia, os nossos smartphones, tudo que nós vivemos hoje tem a influência dos americanos, cultural dos americanos, e os irmãos de Efésios estavam no lugar onde estava o epicentro de muitos pensamentos. Aquela região era uma região onde estava ebulindo muitas ideias, e muitas ideias estavam sendo difundidas a partir dali. Então eles estavam num grande centro, numa grande cidade, numa cidade importante para a religião daquele tempo, importante para uma série de questões, e eles estavam lá dizendo e afirmando que Jesus Cristo estava ressurreto dentre os mortos, reconciliando o homem com o Pai. E isso é uma mensagem difícil de dizer, porque Jesus havia sido crucificado por um motivo. Ele era incômodo para os políticos, ele era incômodo para os líderes religiosos daquele tempo. Jesus era incômodo, por isso que levaram ele para a cruz. E agora dizer que Jesus estava ressurreto e que ele estava reinando nos corações das pessoas, perdoando os homens dos seus pecados e trazendo as pessoas para uma nova vida, isso dava liberdade. E isso era um grande problema. E o que você pode imaginar que aconteceu com aqueles irmãos? Perseguição. Foram presos, foram levados em cativeiro, muitos irmãos perderam a vida por causa do evangelho e por causa da missão que eles tinham lá. Então, quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, Paulo dá uma série de indicações de que este é o comportamento real que se percebia no coração deles. Nós vamos ler o texto, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2, no verso 1, e nós vamos expor agora o texto bíblico que nós lemos. O texto começa assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus está dizendo: esta é a mensagem que eu, Jesus, estou entregando aos líderes, aos mensageiros da igreja, aos anjos da igreja, para que eles falem com a igreja.
E Jesus ainda diz: eu sou aquele que está no meio da igreja. Quem fala à igreja e quem cuida da igreja, quem admoesta a igreja, não é qualquer pessoa, mas o próprio Cristo. E nós precisamos ter isso em mente quando nós nos reunimos, quando nós estamos como igreja. Porque nós não nos reunimos aqui sozinhos. Cristo está conosco quando nós nos reunimos. Mais do que isso, Jesus vai dizer que é Ele que anda entre os 7 candelabros de ouro, é Ele que está entre as igrejas, é Ele que está entre os irmãos. Nós precisamos ter um temor muito grande do que falamos, de quando falamos, de como tratamos, de como cuidamos da nossa comunhão como igreja, porque essa responsabilidade é muito grande. Quem está por trás da igreja é o Deus Todo-Poderoso. Quem sustenta a igreja é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter isso em mente. E primeiro, que a igreja não é propriedade de ninguém a não ser de Cristo. A igreja não é do pastor Renan, a igreja não é do Lucas, a igreja não é do irmão Ciclano, a igreja não é de ninguém a não ser de Cristo. Aquele que sustenta a igreja na mão, aquele que sustenta a igreja com sua força, aquele que nos fortalece com o teu Espírito para sermos igreja, é que é o dono da igreja. Nós, quando vamos servir e tratar a igreja de Cristo, quando nós estamos aqui, nos dispomos a fazer algo, nós precisamos entender que nós somos apenas servos e participantes dessa igreja. No meio de nós não existe ninguém maior do que o outro. Todos nós estamos na mesma condição de pecadores alcançados por Cristo. E nós precisamos ter isso em mente, irmão, quando existe algum irmão em dificuldade, nós temos a responsabilidade de cuidar dele, porque ele é a igreja de Cristo. Quando algum irmão está necessitado de uma oração, nós precisamos cuidar, porque ele é a igreja, propriedade de Cristo. Quando nós estamos reunidos, estamos dispostos a servir uns aos outros, nós somos igreja de Cristo. Por isso, nós precisamos fazer tudo o que nós fazemos como igreja, com reverência. Jesus dá um aviso claro a João: quem está falando com a igreja e com os líderes da igreja é o dono da igreja. E quando Jesus está falando conosco hoje, nós precisamos entender que quando Jesus está falando conosco, Ele não é o nosso amiguinho virtual, Jesus não é apenas um bom exemplo ou o nosso popstar. Jesus não é o nosso popstar, nem o nosso cantor favorito, nem o nosso pregador favorito, nem o nosso personagem favorito. Jesus é o Deus que ressuscitou dentre os mortos e que é dono da igreja. Ele é o dono da igreja, nós devemos ter reverência no nosso coração. Muitas vezes nós perdemos a reverência no nosso coração e achamos que a igreja é um lugar de um clube, e não é. A igreja é reunião dos santos, dos filhos de Deus, reunião daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo e que se reúnem para glorificar ao Pai até que Ele volte. Então, a nossa expectativa ao ouvir a carta de Cristo às igrejas e buscar ser a igreja que Deus deseja, a primeira coisa é entender que o dono da igreja é Cristo. Se nós queremos ser a igreja que Deus deseja, nós devemos ser a igreja que pertence a Cristo. Não podemos ser a igreja que pertence aos ventos de doutrina deste mundo, não podemos ser a igreja que pertence a homens, não podemos ser a igreja que pertence aos interesses políticos, não podemos ser a igreja que pertence aos interesses pessoais de alguém. Nós temos que ser a igreja que cumpre os interesses de Cristo, porque nós somos a igreja que pertence a Cristo. Amém? Vamos para o verso 2, 3. E só para organizar a exposição do texto bíblico, nós vamos ler 2, 3 e depois o verso 6. Agora, Cristo está falando para João, para trazer uma mensagem a essa igreja. E Jesus vai trazer para ele as qualidades nas quais Jesus identifica naquela igreja. Sei de que tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera
os perversos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Vamos para o verso 6. Mas a isto, a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também os odeio. Jesus vai dar 3 características dessa igreja. Eles trabalhavam arduamente. Eles tinham um trabalho árduo. Quando nós estamos dispostos a viver uma vida com Cristo, nós precisamos entender que o Evangelho não é um chamado a uma espiritualidade apenas positiva, um pensamento, um chamado a ter um pensamento positivo. O Evangelho não é um chamado a ter prosperidade. O Evangelho não é um chamado a buscar apenas o que há de bom na vida. Você que está aqui na igreja, todos os cultos deve lembrar que Jesus deixou uma missão e um trabalho para a sua igreja. Se nós somos a igreja que pertence a Cristo, nós devemos seguir o que Cristo deixou para nós como trabalho. Não preciso nem colocar o texto. Jesus falou, Mateus 28:19, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes deixei. E lembrem-se disto, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ser igreja não é ser um clube, é ser o povo de Cristo em ação e favor do Evangelho. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente em prol do Evangelho. Sei que você pode ser um irmão que trabalha arduamente no seu dia a dia, e glória a Deus por isso. Parte da mudança que o mundo viveu na Idade Média foi porque os irmãos que fizeram a reforma protestante tinham a ideia de que o trabalho não era mais um castigo de Deus, mas sim uma forma de glorificar a Deus. Quando nós trabalhamos no nosso dia a dia, buscamos os nossos sonhos, buscamos estudar, crescer, desenvolver, e fazemos isso em prol de glorificar o nome de Deus, Deus recebe isso como uma vida que adora a Ele. Mas nós precisamos entender que a nossa missão principal é sermos testemunhas. Então, a primeira coisa que Jesus destaca como qualidade da igreja de Éfeso é: vocês trabalham muito, vocês se dedicam completamente. E fica uma pergunta para você: como você tem se dedicado como igreja? Não falo só em coisas restritas a este prédio. Como você tem se dedicado como igreja no seu trabalho? Como você tem se dedicado como igreja na sua família? Como você tem se dedicado como igreja na sociedade? Você se preocupa realmente com a pregação e a disseminação do Evangelho? Essa é uma pergunta que nós cristãos devemos fazer todos os dias. Nós aprendemos que todo cristão ou é um missionário ou é uma farsa. Você é um missionário de Deus e no seu trabalho existe um alvo da graça de Deus. Você é um missionário de Deus e na sua casa há um alvo da graça de Deus. Você é um missionário de Deus onde você estiver. E nós devemos intensificar o nosso trabalho. Se queremos ser a igreja que Deus deseja, precisamos ser uma igreja que trabalha. Não uma igreja que trabalha em favor de atender interesses de pastores, de líderes e de homens, mas uma igreja que trabalha em prol da vontade de Deus para que o Evangelho seja disseminado. Ocorreu por aí muitos escândalos na igreja de líderes que praticamente escravizavam pessoas. Isso recente, na história moderna, para 2010, 2015, 2020. Pessoas que estão escravizadas a fazer um trabalho manual para agradar uma pessoa que se diz profeta, para alguém que se diz apóstolo, quando nós deveríamos estar dedicando o nosso tempo em servir aquele que nos salvou na cruz do Calvário. Então, o chamado de Deus para nós, para sermos a igreja que Ele deseja e que agradou Ele na igreja de Éfeso, é trabalhar arduamente em prol do Evangelho. Eles perseveravam,
eles não desistiam, e eles não tinham qualquer motivo para desistir, não. Os seus filhos estavam sendo mortos. O marido chegava em casa e a mulher não estava porque ela tinha sido presa. A mulher chegava em casa e o marido não estava porque ele tinha sido morto por causa do evangelho. Eles tinham motivos para desistir fisicamente, mas eles perseveravam. Sem perseverança nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não adianta nós chegarmos com toda a empolgação do mundo e falar nós vamos fazer, nós vamos acontecer, e no dia seguinte, quando vier a primeira luta, nós desistirmos da nossa missão. E Jesus vai falar: vocês têm discernimento. Vocês identificaram os falsos profetas no meio de vocês e vocês rejeitaram eles. Vocês conhecem a palavra. Vocês rejeitaram os nicolaítas porque vocês têm a sã doutrina no coração de vocês. Vocês não aceitam qualquer palavra, vocês só aceitam a verdadeira palavra. Sabe por que nós estamos vendo uma explosão de pessoas fazendo coisas tão estranhas, tão mirabulosas e que envergonham o evangelho nas redes sociais? Porque existe plateia. É porque existe plateia. Porque não teve nenhum irmão corajoso no meio da multidão para levantar e dizer assim: esta palhaçada precisa acabar. Os irmãos da igreja de Éfeso tinham discernimento. Eles olhavam para aqueles que se diziam profetas e falavam: essa profecia está fora da palavra. Eles olhavam para aqueles que se diziam apóstolos e diziam: esta não é a palavra dos apóstolos que Jesus deixou. Nós precisamos nos debruçar diante da palavra. Se quisermos ser a igreja que Deus deseja, nós precisamos ter discernimento na palavra. Nós precisamos olhar para uma pessoa que está falando uma besteira e saber dizer: isto é uma besteira. Nós precisamos rejeitar os falsos mestres. Nós precisamos ter condições de rejeitar no nosso meio aqueles que falam absurdos. E parece que isso é algo muito fácil de se fazer, mas não é, porque cada dia que passa, ao rolar um feed de uma rede social, eu encontro alguma coisa mais absurda para assistir. E o fato é que as pessoas estão perdendo tempo, perdendo sua salvação, porque estão presas numa mentira que não está de acordo com a doutrina de Deus. Nós devemos ter a verdade da doutrina da palavra no nosso coração. Como que nós fazemos isso? Lendo a palavra, estudando a palavra, tendo boas referências. Ficou muito conhecido o texto de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é propaganda política, porque essa palavra é de Jesus, não pertence a nenhum político. Mas essa é a verdade. Enquanto nós não tivermos a verdade dessa palavra, nós ainda seremos cativos. Cativos no pecado, cativos no engano humano, cativos dos homens, cativos dos interesses alheios. Mas quando nós nos debruçamos nesta palavra, nós encontramos liberdade verdadeira em Jesus. Livres para não estarmos mais presos ao nosso pecado, livres para não estarmos mais presos às ideologias humanas, mas à verdade que liberta e que salva o homem. Então, eles tinham discernimento. Nós, se queremos ser a igreja que Deus deseja, precisamos ter discernimento da palavra. Irmão, se você ouvir alguém dizer alguma besteira e você tiver a oportunidade de corrigir, tenha a palavra pronta na sua boca para corrigir o que está errado. Enquanto pessoas estão por aí envergonhando o evangelho, existem pessoas também que estão orgulhando o evangelho, que estão estudando, que estão se preparando, que estão prontas a abrir a verdade da palavra e estender o tapete da verdade no coração das pessoas para que elas sejam verdadeiramente livres. Amém? Vamos para o verso 4 e 5 agora. Eita, peraí. Contudo, e aí vem a parte ruim: tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas.
Jesus diz para a igreja de Éfeso: vocês são maravilhosos no texto bíblico, vocês conhecem a sua doutrina que os apóstolos ensinou para vocês, vocês defendem ela com perseverança, vocês trabalham arduamente por causa disso, mas vocês não fazem mais isso por amor. Vocês não amam mais como vocês amavam no começo. Vocês estão distantes do primeiro amor. E isso é algo que talvez seja difícil para identificar publicamente. Porque quando um líder, um pastor de uma igreja vê os irmãos fluentes na palavra, isso é bom, isso é maravilhoso, e talvez você possa ficar enganado, porque parece que está tudo bem, os irmãos estão lendo a Bíblia, os irmãos estão perseverando, não tem ninguém desistindo no meio do caminho, está todo mundo lá de pé, parece que está tudo bem. E é por isso que nós temos que estar rendidos ao dono da igreja, porque o dono da igreja conhece a igreja. Ele olha e vê que tudo parece bem, mas tem uma coisa que está errada, tem uma coisa que está fora do lugar, tem alguma coisa que está no lugar onde não deveria estar. O coração está fora do primeiro amor. O que Jesus está chamando a atenção da igreja de Éfeso é que talvez eles, ao se debruçar na letra, se esqueceram que a palavra tem que ser luz na mente, mas também fogo no coração. Talvez, ao viver os momentos de grande luta e aflição, aqueles irmãos ganharam uma casca grossa. Eles apanharam, eles foram perseguidos e eles estão ali firmes, ninguém conseguiu derrubar eles como igreja. E parece que eles criaram uma casca tão forte, tão grande, que eles esqueceram que tem que fazer isso por amor. Não importa qual é o tamanho do nosso sofrimento, da nossa perseguição ou do nosso conhecimento teológico, se a palavra não nos levar a uma rendição completa diante da presença de Deus, se o que nós lemos e a teologia que nós praticamos não levar o nosso coração a uma rendição amorosa, com entendimento, com alegria a Cristo e ao Evangelho, nós estamos perdendo tempo. Imagine só, você lutar a vida inteira, ser perseguido uma vida inteira e perceber que no final você correu atrás do vento. Já pensou? Para parar e refletir nisso? Que talvez você vai passar a sua vida estudando a palavra, lendo a Bíblia, vai passar firme lutando as suas lutas, mas no final o seu coração está distante de Jesus? Essa não é a igreja que Deus deseja. A igreja que Deus deseja está rendida aos pés de Jesus, num amor completo. Sabe, não importa se você prega num púlpito, ou na sua casa, ou no seu trabalho, o amor de quem prega tem que ser o mesmo do início. O amor de quem serve tem que ser o mesmo amor de quem servia no início. Você não pode, com base nas lutas e nas dificuldades que você viveu, pautar o seu coração. Você pode pautar a sua maturidade, como você vai resistir, como você vai viver, como você vai seguir, mas você não pode pautar o seu coração. Jesus não se importa que você faça nada se você não estiver amando o que você está fazendo. Se você não ama o que você está fazendo, não faça. E o ideal é que você ame e faça. Essa palavra parece um pouco dura, mas na verdade Jesus está preocupado de verdade com a igreja de Éfeso. É um povo muito precioso para se perder, para as lutas, para os dias difíceis, para a rotina. E Jesus dá a solução. Vocês querem resolver isso? Vai até onde você caiu, arrepende e volta a praticar as obras que no início praticava. Se você quer corrigir este caminho, lembra do dia que Jesus encontrou você e que você descobriu que Ele estava vivo e que queria fazer uma morada no seu coração. Lembra dos primeiros dias em que você encontrou Jesus. Lembra do dia em que você levantou a sua mão e disse: eu recebo, eu aceito essa palavra, eu quero esta salvação, eu quero esta vida nova. Lembra-se do dia em que Cristo te deu a oportunidade de ter uma vida nova. Essa vida nova tem que ser todos os dias.
esse amor queimando, apaixonado por Jesus, precisa ser todos os dias. E o que Jesus está preocupado conosco é com a forma como nós fazemos o que fazemos. Se você deixar o seu coração ser levado pelo dinheiro, então você vai fazer boas obras e vai ganhar muito dinheiro, mas não sei se você vai ser salvo. Se o seu coração estiver no reconhecimento dos homens, você pode fazer muitas coisas, ser muito aplaudido, muito reconhecido, mas eu não sei se você vai ser salvo. Mas se você recebeu Cristo de verdade no seu coração, se o amor que está dentro de você queima por Jesus e somente por Ele, então não importa o que você vai fazer. Se você for a irmã que limpa o banheiro para o resto da sua vida, eu tenho plena convicção, você vai estar nos céus quando Jesus voltar e a vida eterna está aberta para você. Deus tem uma morada preparada para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para os pastores, para toda a igreja. Se você fizer o que você faz, mesmo simples, mesmo limitado, mas com a paixão do primeiro dia, do primeiro amor, das primeiras obras, então eu tenho plena convicção, a graça de Deus está sobre a sua vida e isso é suficiente para você ser salvo. Não vai ser pelas nossas obras. Jesus está identificando, tem um problema em vocês estão fazendo obras maravilhosas, mas está faltando um ponto crucial, o amor. E por fim, o verso 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Se coloque de pé. Essa perseverança que Jesus enxergava na igreja de Éfeso tinha que resultar em coisas eternas para eles. As lutas que eles viviam precisavam resultar em resultados eternos para eles. Se eles vivessem essa vida toda e não chegassem no céu, eles estariam perdendo tempo. Jesus quer uma igreja que Ele vem buscar e levar para o céu. E nós devemos encontrar no nosso coração o amor, a paixão das primeiras obras, os princípios que nos trouxeram e que nos renderam a essa palavra. Lembrar que não é por causa das nossas lutas que Cristo mudou. Não é por causa das nossas dificuldades que Ele mudou. Ele nunca mudou, Ele continua sendo o mesmo do primeiro dia que Ele te encontrou. O que mudou foi o nosso coração, amargurado pelas lutas, preso nas dificuldades, preso no pecado, mas Ele continua sendo o mesmo. E nós temos a oportunidade com Cristo sempre, até que Ele volte, de ter um novo recomeço. E hoje eu quero te convidar a orar no seu coração, a você orar por você, e queria que você colocasse a mão no seu coração, e que você refletisse nesse momento o que ainda falta no seu coração para amar completamente o que você faz, para amar completamente o Evangelho. O que falta? Se Cristo se revelou para você, qual outro motivo tem tirado o amor, a alegria, a paixão de fazer as coisas pelo Evangelho e por Cristo? Que o Espírito Santo nos dê a oportunidade de voltar no lugar onde a gente caiu e que Ele encontre os nossos corações hoje e nos restaure. Nós queremos ser a igreja que Deus deseja, uma igreja que faz tudo com diligência e com amor, com um entendimento teológico, mas cheios do Espírito Santo de Deus, com a palavra guardada na nossa língua, mas também no nosso coração. Que o Espírito Santo nos abençoe. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ore por você, Senhor. Nós queremos orar nessa noite e pedir para que o Senhor e o Teu Espírito nos conduza a um caminho a Deus de amor, amor verdadeiro ao Teu Evangelho, amor verdadeiro à Tua palavra, amor verdadeiro a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos ser a igreja que o Senhor deseja e queremos, ó Deus, amar o que o Senhor ama, como o Senhor ama, dar a importância que o Senhor quer dar às coisas, mesmo que para nós pareçam pequenas. Nós queremos amar o que o Senhor ama, seguir o que o Senhor segue, ouvir o que o Senhor quer que a gente ouça, falar o que o Senhor quer que a gente fale, e tudo nós queremos fazer porque nós amamos o Senhor. Restaura com o Teu Espírito no nosso coração o amor das primeiras obras dos primeiros dias, que o Teu Espírito Santo possa renovar o coração do Teu filho, da Tua filha que está cansado das lutas, que está abatido pelas dores, que está abatido, ó Deus, pelas
pelas perseguições. Que o Teu Espírito renove, Senhor, os nossos corações na Tua presença nessa noite, porque nós amamos o Senhor e amamos o Teu Evangelho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma vida de dedicação amorosa a Ti, Senhor. Nós queremos chegar no céu, não porque o Senhor nos prometeu ruas de ouro, mas porque o Senhor nos prometeu a Tua presença para todo sempre, Senhor. O Senhor é o mais importante no nosso coração, no nosso culto, no nosso ministério, na nossa vida. Que o Senhor encontre os nossos corações e nos ajude a retomar o lugar de onde nós caímos, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite e mais uma vez nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.